Vamos falar de Rosa Weber? Havia uma rosa no meio do caminho, no meio do caminho havia uma rosa, jamais me esquecerei. Estou aqui parafraseando Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra. Pois é, a rosa apareceu como uma pedra no meio do caminho do Arthur Lira. Nós temos duas coisas a tratar. Eu vou começar pela mais recente e depois a gente volta lá para a questão ainda de sexta-feira. Há 3 mandados de segurança que pedem simplesmente que se suspenda a tramitação da PEC dos precatórios. Suspende. Para. E na prática, torna sem efeito a votação havida na madrugada de quinta-feira. O que é que se aponta ali? Tem um mandado de segurança do PDT, um de um grupo de deputados suprapartidário e um do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara. O que é que se aponta ali? Transgressão ao regimento interno da Câmara e, por consequência, à Constituição. Emendas constitucionais, projetos de lei, estão submetidos a uma disciplina constitucional. E a votação dessas coisas, de emenda, de projeto de lei, se dá segundo o regimento interno da Câmara. Então eles apontam ali que houve uma transgressão do artigo 118, que trata da emenda aglutinativa. Emenda aglutinativa é quando você soma 2 emendas que têm que ter sido necessariamente debatidas pelos deputados. Naquela fase em que se colocou ali o texto para votar, aquele texto não tinha sido debatido por ninguém, portanto houve sim uma irregularidade na tramitação. Também se transgrediu o regimento interno da Câmara à medida, acho que 187, 188 do regimento interno, veja aí, eu botei no meu texto, mas acho que é isso mesmo, né? À medida que se fez ali a votação remota, aceitou-se o voto remoto de deputados. Se vocês me falarem, Reinaldo, o regimento tem voto remoto? Não tem. Teve voto remoto durante a pandemia, mas foi uma medida excepcional. Então, por exemplo, 11 deputados que estavam em Glasgow votaram. Tudo bem, é discutível. Bom, se eles estão em Glasgow como representantes da Câmara, são deputados? Como deputados não poderiam votar? Sim, mas isso foi feito na última hora. Um ato da mesa ali. E também se suspeita, Vale Bene, que teve gente que não estava em Glasgow, coisa nenhuma, que votou. Porque não teve controle. Se votou à distância. Uma invenção do Lira. Transgressão 2 vezes do regimento interno, o que acaba afetando a disciplina da votação de uma PEC que tem prescrição constitucional. Então se pede a suspensão dessa portaria. Se essa portaria for suspensa, é claro que a votação à distância não vale. Se a votação à distância não vale, então não houve aprovação da PEC. Certo? A Rosa deu 24 horas para a Câmara se pronunciar, se explicar, se quiser, não é obrigado a explicar, se quiser. E ela toma a decisão amanhã. Pede-se uma medida liminar suspendendo esse processo. Se a ministra conceder a medida liminar, o que a gente vai ter, aí ela vai ter que passar a questão pelo Supremo. O que o Supremo vai dizer? Vamos ver. Eu tendo a achar, já disse aqui, que o Supremo vai deixar a coisa acontecer, porque vejam só, tem mais 3 etapas de votação. Tem mais 2, tem mais uma na Câmara e depois mais 2 no Senado. E aí, havendo alguma inconstitucionalidade, então se questiona via ação direta de inconstitucionalidade. É o que eu acho que pode acontecer. De qualquer modo, vamos ver como o ministro vai decidir. Essa é uma questão. O Lira está, sim, apertado, porque tem 25 votos da oposição, naqueles 312 votos que ele conseguiu, o mínimo são 308. Tem 15 votos do PDT, tem 10 votos do PSB. Muitos deputados ali devem mudar a votação. O Ciro até paralisou a campanha. Mas o Lira está confiante que ele vai conseguir trazer votos do Centrão. Vamos ver. Essa é uma questão. Essa é uma pedra no caminho. A outra
diz respeito ao orçamento secreto, né? As chamadas emendas do relator. Olha aqui, a Constituição consagra o princípio da transparência, artigo 37. Fim de papo. Então, o sigilo na República, o sigilo na democracia, o Bob Furu e o Vólio Bene, é a exceção, não é a regra. Como é que pode ter sigilo sobre gasto de dinheiro público? Não é? Então você tem... Vejam só, já existem as emendas individuais. Você tem as emendas individuais. As emendas individuais, elas são conhecidas. O problema dessa emenda do relator e na quantidade... Já existia a emenda do relator antes, mas ela ganhou uma dimensão a partir de 2020 que nunca teve. Acontece que ninguém tem controle dessas emendas. E essas emendas são usadas para toma lá da cá. E o Lira sabe disso. E o Congresso sabe disso. Vejam só. O que a Rosa fez, também atendendo aí, no caso, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suspendeu as emendas do relator, elas estão suspensas. Então não paga mais. E determinou que o governo informe todas as liberações de 2020 e 2021. Para quem foi? E aí, claro, você descobre coisinhas do Arco da Velha. Né? Por exemplo, o município que mais recebeu repasse foi São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 75 milhões em emendas. Parte dela indicada pelo deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, aliado do Cunha. Também recebeu bastante Arapiraca, no oeste de Alagoas, Reduto de Arthur Lira, 64 milhões. Sendo, insisto, que as emendas individuais são de 16 milhões. Não estou dizendo que Arapiraca não mereça ou São Gonçalo não mereça, mas tem 1.338 municípios que não receberam nada. Então, me parece óbvio que o presidente da Câmara não pode ter esse poder discricionário. Então, vamos lá. Rosa suspendeu, determinou a divulgação dos dados e agora os ministros do Supremo vão decidir, na terça e na quarta, em princípio no plenário virtual, que é aquele sistema em que cada um vai lá, redige o seu voto e põe o seu voto no sistema. Se qualquer um deles, Vólio Bene, pedir para a sessão ser presencial, plenário físico, tem de ser físico, tá? Os artigos do regimento interno são 186 e 187, tá? Então estava certo, né? Falei certo? Falei certo? Eu acho que falou 187 e 188. Ah, tá bom. Então 186 e 187, é isso. Muito bem. Não sei se os ministros vão fazer isso. Olha aqui, eu não acho... Ou melhor, embora essencialmente eu ache que a emenda do relator viola a Constituição, porque eu acho que quebra o princípio da equidade, ô Bob. Por que é que alguns deputados vão ter mais emenda que outros deputados só porque se dá bem com o presidente da Câmara? Porque consegue fazer o acordinho ali. Quebra o princípio da equidade. Bom, e quebra o princípio da transparência. Qual é o critério para que uns tenham mais e outros tenham menos? Acho que essencialmente é. Agora, eu não creio que os ministros vão impedir emenda de relator. Que isso está... Por exemplo, isso está numa lei votada já em 2019, já havia antes, e aí então teria que entrar, eu acho, com outro instrumento, acusando então a eventual inconstitucionalidade da existência da emenda do relator, mas aí o instrumento teria de ser outro, acho. Então não creio que o Supremo vá proibir a emenda do relator. Eu acho que seria eles, ministros, considerariam uma interferência indevida, né? Hoje o Lira foi falar com o Fux, dizendo que não pode, que isso aí é uma interferência de um poder no outro.
O próprio Senado, né, a assessoria jurídica do Senado também está dizendo que o Congresso tem o direito de tomar essas decisões. O Bolsonaro, para variar, reclamou: oi, Bob, olha aí o Supremo mais uma vez se metendo. Aliás, ele não devia se meter porque é uma coisa do Congresso, né? Quer dizer, o senhor tem todo interesse, né, presidente? Está sendo feito em seu benefício, o senhor confessa isso. Eu nunca vi ninguém ser tão desastrado, viu, Bob? É inacreditável. Ele devia ficar quieto, falar: isso é coisa do Congresso, não é comigo. Mas ele vai e reclama. Claro que o Lira usa isso para conseguir voto para o governo. Ele sabe disso. Então eu acho que o Supremo não vai proibir a emenda do relator. Agora, eu acho que 100% dos ministros vão dizer o seguinte: tem de divulgar tudo. Qual é o fundamento constitucional que justifica o sigilo? Não existe. E aí, Bob Furue, ao divulgar tudo, pode contar que vem cobras e lagartos. Já vai ser confusão o bastante. Quanto custou? Por exemplo, as liberações havidas logo antes da votação do primeiro turno da emenda. Liberações havidas às vésperas do segundo turno. Liberações depois quando tiver no Senado a proposta, caso passe em segundo turno. Vocês acham que a imprensa vai se furtar, e eu acho que não deve mesmo, e tem de fazer, a pegar os projetos importantes para o governo e ver quanto se liberou na véspera? Presta atenção. Eu vejo alguns babacas por aí reclamando das emendas a que os parlamentares têm direito. Eu não tenho nada contra. Eu acho que o parlamentar tem que ter direito à emenda. Tem que ter direito à emenda, sim. Né? Eles representam a população, vai dinheiro para as comunidades. Parte dele, inclusive, pouca gente sabe, uma parcela tem que ficar necessariamente retida para a saúde, das emendas liberadas. É uma parcela mínima aquela que fica com o Congresso. Agora, que então essas emendas do relator sejam elas todas transferidas para emendas individuais e as emendas de comissão, de bancada, ou melhor, das bancadas estaduais, que então fiquem com as emendas de desembolso obrigatório, as emendas individuais, as emendas de bancada, conhecidas segundo o princípio da equidade e da transparência. O que não é aceitável é o presidente da Câmara ter uma caixa preta. Aí não é aceitável. E aí sim, cabe ao Supremo entrar. Quem disse que não? Cabe ao Supremo entrar, porque o princípio da transparência é um princípio constitucional e envolve dinheiro público. Não é dinheiro privado, é dinheiro público. E espero que definitivamente o Supremo coloque um freio de arrumação nesse troço. Então, em síntese, acho que talvez na suspensão da PEC, o Supremo prefira não interferir, até porque ainda faltam, digamos assim, 3 turnos. Mais um na Câmara, mais 2 no Senado. Em havendo inconstitucionalidade, você tem outros instrumentos depois e pode acionar o Supremo de novo. Em relação ao orçamento secreto, ainda que o Supremo mantenha, né, as chamadas emendas do relator, secreto não pode ser. E não sendo secreto e havendo obrigatoriedade da divulgação de todos os dados, acreditem, nós já teremos sortilégios o bastante. É isso.
Cunha. Vocês sabem que eu falei Cunha outro dia, né? Falando presidente da Câmara, foi Eduardo Cunha. Hoje você falou também. Oi? Hoje você falou também. Hoje também? Pois é, cara, que fixação, né? Será que é porque o Arthur Lira era o braço direito do Eduardo Cunha? Acho que é, né? Você vê meu cérebro como é, né? Que isso, mesmo quando eu erro, na verdade eu acerto. Né? Embora haja uma diferença de inteligência entre os dois, mas eu não vou falar quem eu acho mais inteligente.